Magazine Luiza. Nessa terça-feira fechamos nos R$ 3,37. Nesse vídeo eu só vou passar os principais pontos e onde estão as médias aqui do nosso canal no final de semana ou na quinta-feira, quem sabe. Vou fazer um fechamento mais detalhado, assim como a gente sempre faz no nosso canal, para o vídeo não ficar muito longo. Mas passando aqui os principais pontos dessa semana de Magazine Luiza, até o momento, nessa terça estamos nos R$ 3,37. Claro, hoje é terça, então o nosso gráfico semanal ainda, esse candle aqui não está completo. Mas passando os pontos aqui até o momento que temos no nosso gráfico semanal de Magazine Luiza. A nossa média vinho, que é a nossa média lenta, a nossa média longa de 26 do Ishimoku, lembrando, para quem sempre temos novos inscritos, então a gente retoma alguns conceitos. A média longa do Ishimoku é essa média vinho do nosso canal e a média verde-limão é a média rápida. O ideal, claro, sempre estarmos acima das duas médias, acima das nuvens de Ishimoku, mas o mínimo que a gente gosta de ver dos ativos é quando ele começa a trabalhar acima dessa média vinho, e a média vinho, a média de 26 do Ishimoku, essa semana em Magazine Luiza está na região dos R$ 3,67, até deixei aqui do lado. Semana passada é interessante que estávamos nos R$ 3,59, e também a gente já alertou aqui no canal que há algumas semanas Magazine Luiza vem com fechamentos abaixo dessa média vinho desde a semana aqui de 19 de junho. O interessante é retomar quanto antes, porque teoricamente ainda, tecnicamente aqui no nosso gráfico, a gente não tem mais médias do semanal para servirem o quê? Como suporte. A gente fica pendente como região, como algumas regiões anteriores para servirem de suporte. Claro, a gente já traçou aqui, para quem é mais antigo do nosso canal, já acompanhou que a gente traçou algumas possibilidades de suporte aqui no gráfico semanal de Magazine Luiza, mas é claro, é suporte até que não rompe. Então a gente tem uma expectativa, quem sabe, de respeitar esses suportes, mas muita atenção, a gente não gostaria de ver Magazine Luiza perdendo essas regiões aqui de suporte, que foram suportes anteriores, tá? Muita atenção, mas olha só, então a gente fica aguardando, quem sabe nas próximas semanas Magazine Luiza começar a retomar essa média vinho, que é a média longa do Ishimoku, a média de 50, a média de 21, média verde limão, também essas médias todas para a gente começar a acreditar numa retomada mais robusta de Magazine Luiza. A gente chama atenção também que nas últimas semanas a gente trouxe também, olha só, essa média preta aqui, a exponencial de 50, aqui nessa semana, dia 8 de maio de 23, o ativo começou quase a ensaiar uma retomada aqui mais robusta, já que a gente já tinha ganhado a aritmética de 50, ficava pendente essa exponencial de 50, mas olha só, a gente fechou aqui muito próximo da média, e na semana seguinte, essa própria exponencial de 50 que a gente tinha alertado serviu como resistência. Percebam como foi na semana aqui de 15 de maio, que o ativo veio aqui ensaiar, ganhar essa média e serviu como resistência e fechou um candle aqui que foi bem feio, uma queda de 15,55%, se não me engano foi próximo ao resultado, até foi na semana dos resultados do primeiro trimestre de Magazine Luiza. Muita atenção, porque a gente gosta de ver o ativo trabalhando acima das médias, para as médias terem uma possibilidade de a gente ter suporte também nas médias. Então, retomando, seria interessante o fechamento aqui para o nosso Ishimoku, no mínimo acima aqui dos R$ 3,67 seria um ponto mais interessante para a gente aqui do nosso canal. Claro, estamos ainda na terça-feira, temos ainda quarta, quinta, sexta, pregões aí para quem sabe ter uma forte valorização em Magazine Luiza, mas a gente precisaria de um grande movimento para a gente já ter algum tipo de retomada aqui, acreditar em algum tipo de retomada nessa semana aqui de Magazine Luiza. E passando rapidamente aqui no gráfico semanal dos demais indicadores que a gente gosta de trazer aqui para vocês, vamos trazer aqui rapidamente o DMI, que conforme a gente traz para vocês, continua aqui até o momento acima o DMI negativo acima do positivo, indicando uma direção de preço mais baixista desde a semana aqui de 19 de junho. Nosso DMI, a gente não gosta de ver o vermelho acima do verde, assim como a gente sempre traz para vocês, porém nosso ADX continua aqui apontando para baixo e abaixo do nível de 20, ou seja, indicando um movimento lateral, ou seja, por mais que a gente tenha um ensaio de começo de movimento altista ou movimento baixista, nosso ADX aqui nem esboça reação abaixo do nível de 20, não dá ainda no momento para acreditar numa tendência, seja uma tendência de alta ou de baixa pelo ADX. É interessante quando a gente vê essa linha aqui ganhando força. Até vou trazer aqui caráter educacional do nosso canal rapidamente para o vídeo não ficar tão longo. Olha só o movimento que, por exemplo, ele fez aqui, olha só, em agosto de 21, quando o ativo desvalorizou nas últimas semanas. A gente vê o nosso DMI aqui ganhando nível acima de 20, 25 e depois
o nosso ADX ganhando força aqui, olha só, indicando muita força aqui, praticamente não tinha compra no semanal, seria muito arriscado fazer alguma compra aqui, até o momento que aqui em agosto de 22 ele começa a desfaz o cruzamento, ou seja, DMI verde fica acima do vermelho e a gente começa, quem sabe, ensaiar algum tipo de movimento da ponta compradora aqui, mas novamente, olha só, o DMI negativo toma posição, só olhando rapidamente o DMI negativo sem olhar Ishimoku e médias, tá? Então a gente fica aí com o ponto mais interessante, seria para essa semana gráfico semanal, os R$ 3,67. No final de semana a gente vai fazer um fechamento para vocês mais completo, a gente passa também por outros indicadores e quem sabe a gente trata também rapidamente do gráfico diário, para a gente ver como está o gráfico diário. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscreve no nosso canal, se quiser também deixar algum comentário, sempre leio o comentário, nem sempre respondo todos, porque muitas vezes fica muito corrido só gravar o vídeo, mas agradeço também todos os comentários de vocês. Vamos continuar aqui com o vídeo via na tela, gráfico semanal. Continuando o nosso vídeo agora com via gráfico semanal, vamos trazer aqui os principais pontos para essa semana, conforme a gente fez o fechamento do final de semana, o que tínhamos já? A média vinho, nossa média longa do Ishimoku, nossa média de 26, estava na região dos R$ 2,20. Para essa semana, gráfico semanal aqui, até deixei aqui do lado já, os R$ 2,20 se mantém. Então, o mínimo que a gente gostaria de ver aqui devia é respeitar essa média vinho, a média longa do Ishimoku com uma possibilidade de suporte. A gente alertou que na semana passada não tivemos um fechamento interessante, porque a gente fechou novamente abaixo de todas as médias aqui do canal gráfico semanal, então é importante o quanto antes retomarmos essa média. É interessante que hoje, terça-feira, a gente já tem o quê? O fechamento nos R$ 2,17 e essa semana a gente já foi aqui nos R$ 2,22. Interessante que a gente já fez uma tentativa de retomada dessa média vinho aqui, e até o momento, vamos ver o candle que via vai deixar na sexta-feira. Claro, estamos na terça-feira e a gente não tem esse candle aqui completo, claro, né? Então a gente vai esperar o que? Na sexta-feira para ver como que a gente vai ter o fechamento. De preferência, acima aqui dos R$ 2,20. O que a gente não gostaria de ver aqui o ativo fazendo é renovando a mínima, porque muitas vezes ele fecha abaixo dessa média vinho, perde a mínima e começa aqui a continuar o seu movimento descendente. A gente traz também a exponencial de 21 aqui na região dos R$ 2,23, também pode ser como uma região aí de resistência do preço, mas o mínimo que a gente gostaria de ver é fechar acima dos R$ 2,20, lembrando que poderia ser o início de uma retomada, mas estamos longe de um cenário ideal aqui de Ishimoku. Continuamos com uma nuvem vermelha aqui no futuro, a gente continua com o fechamento abaixo das nuvens no gráfico semanal e também a gente alertou o quê? Que a nossa Chico Span, nossa linha de atraso do Ishimoku, já cortou abaixo aqui do preço. Essa linha azul é o próprio preço plotado 26 períodos para trás. Vou até dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Ela sempre está no passado. A gente gosta de ver o quê? No mínimo essa linha quando ela está trabalhando acima do preço. Cenário ideal quando ela já está acima das nuvens também. Assim como provavelmente o que acontece, quando ela está acima das nuvens, provavelmente o preço também já está acima das nuvens e muitas vezes os traders de Ishimoku utilizam essa linha como um filtro de entrada ou de saída do ativo. E a gente gosta de ver o mínimo acima do preço e a gente alertou aí que nas últimas semanas, na verdade, olha só, essa semana estamos com ela aqui praticamente quase dentro aqui do pavio e na semana passada ela fez o feio, ela cortou abaixo do candle, ou seja, recuperando um momento mais vendedor, já que essa linha muitas vezes já dá para a gente considerar como se fosse um momento, ou seja, a linha abaixo das nuvens e do preço, um momento mais vendedor. Quando ela começa a trabalhar acima do preço, a gente começa a trabalhar também com uma possibilidade, já que a gente não consegue adivinhar o futuro, mas uma possibilidade, quem sabe, de reversão, uma possibilidade de uma retomada de momento comprador. Mas quando a gente está com ela abaixo das nuvens e abaixo do preço, é o momento vendedor que se recuperou. E a gente percebe o quê? Que ela cruzou abaixo aqui do preço e no mesmo momento também perdeu a média vinho. Muita atenção, a gente não gostaria de ver o ativo começar a fechar novamente abaixo dessa média vinho. Então, retomando aqui, ponto importante, mínimo para essa semana de via é os R$ 2,20, mesmo ponto gráfico que a gente teve na semana passada. Passando aqui também rapidamente com os nossos indicadores de apoio, o nosso DMI vermelho negativo já fez o cruzamento ficando acima do verde na semana passada, até o momento, claro, a gente está com o candle aqui. Deixa eu ver, no momento uma alta de 0,93%, mas até o momento a gente permanece
com esse DMI negativo acima do positivo. A gente gostaria de ver o verde retomando as rédeas aqui, para quem sabe a gente acreditar numa retomada da força aqui de Via. Claro, a gente fez aqui um fundo no R$ 1,65, chegamos a fazer uma máxima aqui nos R$ 2,69. Claro, pode ser até uma correção aqui, mas a gente só vai acreditar nessa hipótese se a gente retomar essa média vinho e o ativo começar aqui mostrar novamente uma força compradora acima da média vinho, R$ 2,20, e a média aqui verde-limão estaria também na região dos R$ 2,32. A gente ainda permanece com esse cruzamento de compra fraca, que o quê? Quando a média rápida do Ichimoku está acima da média lenta. Mas muita atenção, porque o que a gente não gostaria de ver, perdendo mínima e o ativo começar a renovar aqui suas mínimas, com máximas cada vez mais baixas, e essa média verde-limão cruzar abaixo da média vinho, tá? Não seria um sinal interessante. Vamos ver o que acontece nessa semana de Via. Então, R$ 2,20 seria um ponto mais interessante. Vamos trazer também rapidamente nosso IFR. A semana passada fechou abaixo da linha de 50, interessante retomar pelo menos o nível de 50, interessante, mais interessante é quando retoma até o nível de 55, 60, saindo mais de uma zona aqui neutra do IFR, mas a gente está aqui abaixo do 50, não foi interessante também, olha só, perdeu aqui com o fundo anterior, que foi da semana de 29 de maio, no entanto, retoma o que a gente já conversou, pelo menos o nosso Money Flow Index continua aqui acima do nível de 50, por isso que ele está verde, tá? Não está vermelho aqui o fundo vermelho. Quando ele está com o fundo vermelho, significa que o fluxo aqui predominante é o fluxo vendedor. Quando ele retoma o nível de 50, a gente começa a interpretar que quem retomou as rédeas é o fluxo comprador. A gente ainda permanece com esse nível aqui acima de 50, dá para trabalhar uma hipótese que mantém o fluxo comprador apesar dessa correção que talvez a gente está vendo aqui no momento aqui de Via, mas também a gente no final de semana vai trazer outros indicadores. Para quem não assistiu o vídeo do final de semana e quiser retomar os conceitos, a gente trouxe também com mais detalhes o OBV da Via, que nos chamou muito a atenção. Eu vou trazer o OBV no final de semana para esse vídeo não ficar muito longo, mas é importante, a gente vai ficar também de olho nesse indicador. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscrevam no nosso canal, assistam outros vídeos do nosso canal para vocês começarem a se familiarizar melhor com a nosso modelo, com os nossos estudos. Lembrando sempre que não é recomendação de compra ou de venda, são apenas alguns estudos que divido aqui para vocês. Espero que os ajudem. Forte abraço, bons investimentos, operem sempre com responsabilidade na Bolsa de Valores e na renda variável.